eu posso te provar que você consegue aprender qualquer coisa sozinho. Você já ouviu falar em Richard Feynman? Ele não foi só um dos maiores físicos da história, mas também desenvolveu uma técnica de estudo que vai transformar a forma que você aprende. Muitas vezes, consumimos conteúdo de maneira passiva, mas Feynman tinha uma abordagem diferente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como aplicar essa técnica para realmente entender e dominar qualquer assunto. Bora! Qual é o princípio fundamental para você aprender qualquer assunto novo? É ouvir, ver, que isso se resume em estar consumindo um conteúdo de vídeo, né? Você está vendo o vídeo e ao mesmo tempo ouvindo. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. E só, chega por aí. A maioria de vocês só fazem até essa etapa. E isso é um estudo passivo. Tá errado? Não tá errado. Mas não pode só ser um estudo passivo. A gente tem que complementar com outros tipos de abordagem para a gente conseguir reter esse conhecimento. Uma coisa que a maioria de vocês conhecem, mas normalmente não fazem, é explicar para outras pessoas e realmente aplicar o que você aprendeu. Então, com isso, o que realmente era para ser no estudo é como está essa pirâmide. A base é o que a gente mais faz e vai chegando para o topo, uma coisa que a gente faz com menos intensidade do que a base, porque a base é maior. Então a gente tem que focar mais em explicar e conseguir aplicar o que a gente consome. E aí que entra a técnica do Richard Feynman. Desculpa se eu estiver falando o nome dele errado. Mas o que importa aqui é o conteúdo que eu estou passando para vocês. Vou dar uma passada rapidinha sobre quem ele foi, para vocês entenderem realmente se funciona ou não o método dele, né? Vocês vão estar consumindo uma coisa sem nem entender de onde que veio. Então, rapidinho, quem ele é? Ele foi, né? Ele simplesmente foi um gênio físico daquele de outro patamar. Mas a gente conhece vários gênios lá de antigamente, mas o que tem nele de diferente? O que normalmente acontecia com aqueles outros gênios, como Einstein, por exemplo, é que eles eram muito inteligentes. Mas eles não eram tão bons assim de passar o conhecimento deles. Eles ficavam lá desenvolvendo o estudo deles, só que mais para eles mesmos entenderem. Mas, diferente dos outros, ele era um gênio em ensinar o conteúdo. Ele era um gênio em passar o conteúdo dele. Ele era um dos melhores, se não melhor, e conseguia te ensinar alguma coisa. Ele conseguia ensinar qualquer assunto. E ele gostava de aprender outros assuntos, o que significa que ele não ficava lá só na física. Ele amava aprender sobre qualquer outra coisa, por exemplo, biologia, que não tem uma conexão tão grande com a física. Ele ia lá e gostava de aprender, e ele aprendia qualquer coisa. Por quê? Ele desenvolveu um método de estudo. Então, imagina, um gênio usando um cérebro para construir um método. É igual sucesso pra gente, né? Então, vamos lá. Vou ensinar direitinho como é que funciona esse método. Cara, se vocês aplicarem ele de forma certa, vocês aprendem qualquer coisa, eu garanto. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Consumir conteúdo. Óbvio que antigamente não existia isso, né? Mas a gente também tem que usar as facilidades que temos hoje em dia. Naquela época eles não tinham nenhum YouTube, nenhum curso que eles poderiam fazer para consumir conteúdo, mas a gente tem hoje em dia. Então a gente pode usar o YouTube. O YouTube, cara, é uma ferramenta muito boa para a gente consumir conteúdo. Tem gente que usa ele só para ver bobeira, mas, cara, se a gente usar ele do jeito certo, a gente consegue aprender qualquer coisa, eu garanto. Também cursos, por que não cursos? Ou também até a leitura de um livro, né? Livros, às vezes, tem conteúdos muito bons que ainda não estão na internet, só estão nos livros, né? Ou talvez estão na internet, mas, né? Vocês sabem que os livros têm um conteúdo muito mais detalhado do que um simples vídeo. Então, consumir conteúdo vai de vocês como consumir. Mas depois disso, a gente vai precisar de resumir. Como assim resumir? A gente vai entender o conteúdo e, sem olhar, a gente vai fazer um resumo ou um desenho que consiga explicar o que a gente entendeu, ou mesmo um mapa mental. Mas o que eu aconselho mesmo para vocês é tentar misturar. A gente vai pegar tudo isso, misturar e fazer um esquema para ver se a gente realmente entendeu, porque às vezes a gente acha que entendeu e aí quando vai construir alguma coisa com esse conhecimento sem olhar o conteúdo, a gente viu que só gravou algumas coisas que ele falou, mas na hora que a gente foi fazer a gente realmente não entendeu. E depois disso, gente, é o mais importante, que é a gente pegar esse conteúdo e explicar. Mas não é explicar o conteúdo de qualquer jeito, tem um jeito específico. A gente não pode usar aqueles jargões.
Como assim? Aqueles nomes padrões que a gente às vezes só fala, mas na verdade nem sabe o significado. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Mas lembrando, pode ser qualquer coisa. Mas eu trouxe um exemplo sobre uma célula. Imagina, se eu quero explicar para alguém o que é a membrana de uma célula. Então esse método consiste em a gente explicar de um jeito como se fosse para uma criança, mas não qualquer criança. A criança vai estar prestando muita atenção no que tu fala e qualquer errinho ela vai perguntar sobre aquilo e a gente vai ter que saber responder. Então, como é para uma criança, a gente tem que tentar explicar de um jeito mais simples possível. E aí, eu trouxe um exemplo para vocês, ó. O jeito errado da gente explicar. Imagina, ó, a gente vai falar sobre o que é a membrana de uma célula. A gente não pode vir falar que é um jeito normal que as pessoas fazem. Consiste em uma bicamada fosfolipídica que possui um lado hidrofílico e outro hidrofóbico, com o lado hidrofílico de uma camada virada para o lado externo da célula e a camada mais interna com o lado hidrofílico virado para o interior da célula, separando o interior da célula do ambiente externo. Esse é o jeito errado da gente explicar e normalmente é o jeito que a gente grava as coisas. Mas vamos tentar fazer desse jeito aqui, ó. É uma capa de 2 camadas que é feita de uma estrutura que tem uma cabeça e um rabo. O rabo não gosta de água e a cabeça sim. Dentro e fora da célula tem água, então a camada mais de fora fica com a cabeça virada para fora e a camada mais de dentro fica com a cabeça virada para dentro, formando uma bolsinha que separa a água de dentro da água de fora. E a gente pode até vir fazer um esqueminha, um desenhozinho para a pessoa entender melhor. Não é para a pessoa entender, na verdade é para você reter o conteúdo. Esse é o melhor jeito de você aprender alguma coisa, explicando para alguém de uma forma mais simples possível. E depois, a gente pegar isso, obviamente vai ter algumas coisas que a gente não vai entender ainda muito bem. A gente pega essas coisas para ir lá, dar uma revisada de novo e voltar a simplificar aquilo e explicar. E aí, como eu falei, a gente tem que explicar como se fosse para uma criança. Então, depois disso, a gente tenta simplificar mais ainda, simplificar o máximo que a gente conseguir. Eu garanto que esse jeito a gente consegue aprender qualquer coisa. Isso vai de biologia até programação. Literalmente qualquer coisa. Você sabe que esse canal aqui não é voltado para um público específico, é voltado para quem quer aprender alguma coisa, qualquer coisa. Então, depois disso, o principal é revisar, para a gente nunca esquecer. Porque se a gente fazer isso uma vez só, o nosso cérebro vai entender que esse conteúdo não é tão relevante para a gente, já que a gente nunca mais vai voltar nele. Então, a gente tem que sempre ir voltando a revisar, porque existe uma curva do esquecimento. Eu posso um dia fazer um vídeo sobre a curva do esquecimento e como os flashcards podem ajudar a gente a reter muito bem o conteúdo. Então, gente, o vídeo foi esse. Quem gostou, deixa o like, se inscreva, mande para alguém que vocês acham que esse conteúdo que eu faço vai ajudar, porque eu garanto que se vocês seguirem qualquer método de estudo que eu faço aqui, vai ajudar muito vocês a adquirir qualquer conhecimento que quiserem. E eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui de outro método de estudo que vocês podem fazer antes de começar realmente a estudar. Vai lá, valeu, te vejo nesse vídeo.